Então já faz um bom tempo que eu tenho vontade de fazer vídeos com assuntos teológicos, bíblicos, para a internet. Mas eu, assim, nunca tive coragem, não é questão nem de coragem, talvez eu estava priorizando outras coisas no momento. Tal. Eu tenho até vídeos lá no meu canal de 10 anos atrás, é claro, com 200 visualizações, né? Mas estão lá, né? Foram algumas tentativas de gravar alguns sermões meus, que eu não me empenhei, né? Então por isso eu acabei não construindo nada de relevante. Mas ultimamente eu tenho sentido bastante vontade de iniciar um projeto nas redes sociais para realmente difundir conteúdo bíblico, conteúdo espiritual, conteúdo teológico. E quando eu falei isso para algumas pessoas, né, eu não tive os melhores feedbacks. Né, uma pessoa conhecida, um amigo meu, me falou: mas já tem tanta gente falando disso, gente boa, por que você vai falar? Ninguém nem vai te ouvir. E realmente eu fiquei pensando sobre isso, sabe? E uma outra pessoa falou: Eric, olha, legal você querer isso daí, mas você não é carismático, sabe? As pessoas não vão querer te ouvir. E aí eu fiquei pensando sobre isso e resolvi desistir. Depois chegou um dia que eu comecei a ter vontade de ler um livro bem conhecido, que eu vi propagandas em vários locais, e eu resolvi comprar esse livro aqui, ó, Mindset, da psicóloga Carol Dweck. É um livro secular, tá? Mas um livro muito interessante. Eu comecei a ler ele e ao ler esse livro eu comecei a ter vontade de resgatar esse meu projeto de fazer vídeos, e não mais só vídeos, mas um projeto realmente de distribuição de conhecimento, de reflexões bíblicas, teológicas e espirituais sobre diversos assuntos. Agora, por que a leitura desse livro secular, tá? Ele é secular, eu não sei a Carol se ela é cristã, se não é, eu nem quis ir atrás disso. Mas por que um livro secular me faria mudar de ideia sobre a montagem de um projeto cristão? Então, antes que alguém fale alguma coisa sobre a questão de eu basear minha decisão num livro secular, eu gostaria de dizer algumas coisas. Né? Primeiro, as ciências sociais, tá? Não estou falando de ciências biológicas nem de exatas aqui, as ciências sociais são estudo do ser humano, do ser humano socialmente falando, ou no caso desse livro, né, que é a psicologia ela estuda a mente humana. A mente humana interagindo com outras ou não. E a mente humana quem criou? Foi Deus. Então, se o estudo está correto, ele na verdade ele vai ajudar a gente a entender a gente mesmo e as outras pessoas, e ele vai sim ajudar a gente a tomar decisões, né? Independente se aquela pessoa que fez aquele estudo é cristã ou não, é um estudo de algo que Deus criou. E se é um estudo honesto, um estudo correto, ele vai ser algo que vai sim contribuir para o nosso bem. Tá? É assim que eu entendo, tá, o estudo das ciências. Existem estudos que são enviesados para o mal, e a gente conhece, eu não vou falar sobre isso hoje, mas existem estudos que são bem feitos. Estudos que realmente revelam coisas sobre sobre a natureza que Deus criou, sobre as pessoas, né? Que sim, vai revelar mais ainda para nós as maravilhas que Deus criou. Então, eu vou falar aqui brevemente do que eu li nesse livro aqui, que fez com que eu tomasse essa decisão. Tá? Antes de eu falar, tá, eu gostaria de falar o que eu pretendo fazer, tá, na internet. Pretendo fazer vídeos que eu vou lançar nas plataformas do YouTube e do Instagram, uma página no Facebook, que eu vou compartilhar os vídeos do YouTube, e não só os vídeos, mas também algumas dicas e coisas do tipo. Além disso, eu estou construindo um site chamado cultoracional.com. Essa vai ser a marca que eu vou promover, Culto Racional. Por que culto racional? Culto racional vem do texto de Romanos 12, verso 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse texto, ele fala muita coisa, né? Mas uma coisa que eu acho bem interessante aqui, tá? Eu não vou discorrer sobre esse texto hoje, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas é que o nosso culto a Deus, a nossa entrega a Deus, ela deve ser racional, tá? Não que ela deve ser desprovida de emoção, tá? Isso é outra coisa. Também é um vídeo que eu gostaria de falar muita coisa, que é a relação do cristão com a emoção e a razão, tal. Mas que
deve ser dirigida, a nossa adoração, a nossa devoção a Deus deve ser dirigida pela nossa razão, tá? Que deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Tá? Mas então é por isso que eu escolhi esse nome, é um nome que para mim é muito significativo, é um texto muito significativo para mim. Tá? Então, nesse website, esse website, ele, no momento, o que ele tem lá? Ele está muito incipiente ainda, muito inicial, né? E ele tem dicas de filmes que acredito que são adequados para cristãos, tá? Inclusive com aqueles que têm algum probleminha, está lá indicado aqueles que são perigosos, os que não são, tá? E lá um link para você entrar num grupo de WhatsApp, receber materiais todos os dias, né, para o seu culto devocional, para o seu devocional diário. E um formularinho para você preencher lá caso você queira receber um estudo bíblico. Mas eu pretendo, com o tempo, colocar mais materiais lá, né? Eu estou até com um blog, o blog eu estou pensando se eu vou colocar ou não, mas eu vou decidir mais para frente. Então, basicamente, eu estou iniciando esse ministério, esse projeto, dessa forma, tá? E eu vou dizer agora para vocês o que eu li no livro da Carol Dweck que fez com que eu mudasse de ideia em relação a esse projeto, tá? Ela fala, como a gente pode ver aqui na capa do livro, tá? Ele está sendo ao contrário aqui porque a minha câmera espelha, né? Mas ela fala de mindset. Mindset, em português, quer dizer mentalidade ou modo de pensar. Tá? E o que ela fala sobre mindset, sobre mentalidade? Ela fala que existem dois tipos de mindset, existem dois tipos de mentalidade. Existe aquela mentalidade fixa, né? Existe o mindset fixo e existe o mindset de crescimento. E ela fala que o mindset fixo é algo muito negativo. Uma pessoa que tem mindset fixo, ela vai ter muitos problemas na vida dela. E aquela pessoa que tem mindset de crescimento é aquela pessoa que vai ter sucesso nos projetos dela. E ela começou a citar várias situações do mindset fixo. E eu comecei a me identificar. Eu falei, cara, eu sou o cara que tem mindset fixo. Entendeu? Ela começou, por exemplo, a citar... primeiro eu vou explicar o que é o mindset fixo. O mindset fixo é aquela pessoa que ela acredita que nós nascemos com uma capacidade inata. Inata quer dizer, é algo que você trouxe geneticamente, é algo que você nasceu com aquilo. Então, nós nascemos com capacidades inatas e nós simplesmente revelamos essas capacidades ao decorrer da nossa vida. Por exemplo, são pessoas que acreditam que as pessoas já nascem com um nível de inteligência X ou Y e elas vão ter aquele nível de inteligência por toda a vida dela. São pessoas que acreditam, por exemplo, que nós nascemos com capacidade para o negócio, capacidade para a música, capacidade para esportes, e nós vamos então descobrir no decorrer da nossa vida se nós temos essa capacidade ou não. Tá? Eu sou uma pessoa que creio dessa forma, e eu creio errado, tá? Eu descobri que eu creio errado. Já o mindset positivo, que é o mindset de crescimento, o que é? É uma crença de que, na verdade, nós podemos sim nascer com facilidade para uma coisa ou para outra, mas o que vai decidir se nós teremos sucesso ou não é o nosso crescimento, ou seja, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento das nossas habilidades, da nossa inteligência, sim, da nossa inteligência. Né? E essas pessoas são as pessoas que geralmente têm sucesso. E ela começou a citar alguns comportamentos das pessoas de mindset fixo, e aí que eu comecei a me identificar. Eu falei, cara, sou eu, entendeu? Ela falou, por exemplo, pessoas que têm mindset fixo, que elas acreditam que elas são inteligentes, tá? Estou falando de inteligência aqui porque comigo o grande problema sempre foi inteligência. Então aquelas pessoas que acreditam que são muito inteligentes, elas não vão se esforçar. Por que elas não vão se esforçar? Porque elas enxergam o esforço como algo negativo. Esforço é coisa de gente fraca. Porque quem é inteligente mesmo, aquela pessoa ela vai conseguir realizar as coisas sem esforço. Porque elas têm uma capacidade mental superior, entendeu? E, cara, é justamente o que eu acreditava, né? Então eu comecei a me identificar com esse mindset fixo. E aquelas pessoas que acreditam que, por exemplo, elas não são inteligentes, elas não vão nem tentar. Elas não vão nem tentar por quê? Porque, eu não sou inteligente mesmo, eu não vou conseguir. Isso daí não é só na questão da inteligência, isso é questão de facilidade para esporte, facilidade para música, facilidade para negócio, né? Qualquer capacidade que você possa imaginar, né? Você pode enxergar como
uma visão de mindset fixo ou de mindset de crescimento. Tá? Por exemplo, né, eu não sei se alguém sabe aqui, eu até posso um dia falar sobre isso mais detalhadamente, mas eu levei 14 anos para me formar. Quando eu falo isso, as pessoas não, ficam até de boca aberta e tal, mas eu entrei na faculdade em 1998, eu me formei em 2011. Eu fiz vestibular 3 vezes, porque eu fui jubilado 2 vezes da faculdade. Por quê? E aí você vai entender o porquê que eu me identifiquei com mindset fixo. Porque eu acreditava o seguinte, eu não posso me esforçar muito, porque se eu me esforçar muito, eu vou ser igual aos outros, que não são tão inteligentes quanto eu. Né? Então eu não me esforçava tanto. E eu começava, muitas vezes, até a faltar aula, porque eu falava, cara, eu não preciso assistir todas as aulas, porque eu sou muito inteligente. Né? E aí eu começava a ter notas ruins. E quando eu percebia que eu ia ter notas ruins, eu falava, ah, não, cara, eu vou desistir, ano que vem eu faço aquele ano perfeito. Eu vou fazer aquele ano perfeito, eu vou mostrar para todo mundo, né, o quão inteligente eu sou. E vocês, ao ouvir isso daí, vocês podem pensar, cara, que babaca, né? Mas é isso mesmo que eu era, tá? Né? Essa palavra que eu falei mesmo. Eu não gosto de usar, às vezes, essas palavras pejorativas e tal, mas é isso mesmo, né? É isso que eu era, um bobo, né? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, né, que o feito é melhor do que o perfeito. Mas isso sempre foi muito difícil para mim, porque para mim o perfeito mostrava que eu era uma pessoa muito capaz, que eu tinha nascido daquela forma e que eu era, e que eu estava mostrando para todo mundo que eu era uma pessoa super capaz. E quando eu fazia simplesmente o feito, aí eu tinha aquele sentimento de que eu era uma pessoa meia boca, né? Na verdade, isso tudo deriva do mindset fixo, que é aquela pessoa que acredita que ela nasceu de um jeito e ela vai ser daquele jeito para sempre. Né? E aí, em relação a essa questão, né, de você gravar vídeo, fazer trabalho nas mídias sociais, eu comecei a acreditar realmente que eu não... realmente, eu acho que tem gente muito melhor do que eu e eu nunca vou ser boa igual essas pessoas. Eu nunca vou ser bom igual essas pessoas. Mas aí, quando eu li esse livro e eu vi que, na verdade, nós podemos nos desenvolver, nós podemos sim nos tornar bons através do aprendizado, através da prática. Aí eu falei, cara, então eu vou fazer o que eu gosto, meu. Eu gosto mesmo de falar, ensinar as coisas, né? Eu gosto muito de ensinar, né? Até que eu tentei mestrado, fazer mestrado, doutorado, era uma coisa que eu gostaria muito, né? Para eu poder ir para a carreira acadêmica, mas várias coisas me impediram de fazer isso. Então, por que não, né? Ensinar e ajudar as pessoas pela internet. Então é por isso que eu estou aqui, né? E eu vou falar um pouquinho desses mindsets para você, já que nós estamos aqui, para que você também talvez possa ter alguma vantagem sobre isso que eu aprendi, isso possa servir para você também, tá? Então as pessoas que têm mindset de crescimento, né, que é algo que agora eu estou buscando ter, tá? Estou tentando fazer essa transição do mindset fixo para o mindset de crescimento, são pessoas que elas vão se esforçar, porque elas têm prazer em aprender, elas têm prazer em crescer, elas não têm prazer em simplesmente estar em um patamar, em ser algo, não. Eu vou me desenvolver, e quanto mais ela se desenvolve, mais satisfeita ela fica. Né? A pessoa que tem mindset fixo, quando ela erra, ela fica arrasada, ela se sente um lixo, ela chega a ter até sintomas de depressão, em alguns casos. Né? Agora, aquela pessoa de mindset de crescimento, ela fala, cara, eu falhei, claro que fica triste, mas ela pensa assim, essa é uma oportunidade para eu crescer. E ela se recupera muito mais rapidamente dos seus erros, porque ela enxerga o lado positivo dos erros, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de se tornar melhor. Então, o mindset de crescimento leva as pessoas muito mais longe. E ela cita vários exemplos. Ela faz uma comparação, por exemplo, entre o Michael Jordan, né, que todo mundo conhece aqui, e o John McEnroe. John McEnroe, muita gente conhece, mas é mais quem é do tênis, né? Não é, por exemplo, igual o Michael Jordan, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Ela fala da diferença dos dois. Que o Michael Jordan, ele no início, né, da carreira, vamos dizer assim, dele, ele no ensino médio, que
ele jogava no time de basquete da escola, ele foi cortado do time. O técnico falou, cara, esse cara aí não leva jeito não leva jeito pra coisa não, né? E o que acontece? Ele falou, não, eu vou me esforçar, eu vou pegar firme, eu vou batalhar, e eu vou crescer, eu vou me tornar um bom jogador. E o que aconteceu? Ele se tornou o que ele foi, né? Ou o que ele é hoje. Diz, né? Ele tem um livro, uma biografia, e diz que todas as vezes que ele perdia algum jogo, né, ele passava horas arremessando e treinando para que no próximo jogo ele jogasse melhor. Agora, se você pega a figura, por exemplo, do John McEnroe, que é alguém de mindset fixo, ele por exemplo, ele era muito conhecido, não tanto pelos seus títulos, mas pelos shows que ele fazia, né, na quadra, né? Quando eu falo show, eu falo num aspecto negativo mesmo. Ele quebrava a raquete no chão, ele xingava o juiz, né? E quando ele perdia, em vez dele pensar, é uma oportunidade para eu crescer, uma oportunidade para eu me tornar melhor, não. Ele falava, não, era o sol, era o vento, a minha raquete estava ruim, né? Eu estou me sentindo mal hoje, é o piso, a quadra. Então, a pessoa de mindset fixo, quando ela tem uma derrota, ela começa a culpar os outros, culpar as circunstâncias. Mas ela nunca vê aquilo, dificilmente ela vê aquilo como uma oportunidade dela crescer, dela melhorar, né? Ela cita o caso de uma professora chamada Marva Collins, que pegou uma turma de alunos tidos como retardados, como alunos com problemas de desenvolvimento mental. Então ela começou a trabalhar com aqueles alunos. Ela pegou uma turma em janeiro, uma turma da segunda série em janeiro, e em junho essas crianças já estavam num nível de leitura de um aluno de quinta série, né? E como que ela conseguiu fazer isso? Ela começou a tratar aqueles alunos não como crianças problema, mas como crianças que precisavam se desenvolver. Começou a estimular o desenvolvimento daquelas crianças. E elas ultrapassaram aquelas crianças que eram tidas como crianças mais inteligentes, né? Simplesmente porque ela não se fixou na capacidade das crianças, no status atual de conhecimento daquelas crianças, mas na capacidade delas se desenvolverem. Mais tarde, essa mesma professora montou uma escola e ela tinha alunos de 4, 5 anos que já estavam escrevendo sentenças inteiras, né, parágrafos inteiros. 4 anos, geralmente, a criança está aprendendo ainda lá, letras, sílaba, né? Ela já tinha crianças que estavam escrevendo, né? E, inclusive, um aluno de 6 anos que ele tinha saído de uma escola rotulado como retardado, e depois de passar pelo processo, né, com essa professora de aprendizado, ele já, com 6 anos, já tinha lido 23 livros, e muitos deles livros de adultos. Ela citou aqui, por exemplo, Jane Eyre, Conto de Duas Cidades, que são livros de adultos, né, que esse menino já tinha lido. Então, esses exemplos do livro mostraram para mim o quanto que é possível uma pessoa que muitas vezes é estigmatizada como uma pessoa com uma capacidade baixa, ela se desenvolver e sim se tornar uma pessoa com uma capacidade muito alta em qualquer área. Em música, em esporte, em qualquer tipo de tarefa que necessite de inteligência, sim, né? Tem até um texto que eu peguei aqui do Alfred Binet, que é inventor do teste de QI. Eu queria ler para vocês aqui. Ó. Alguns filósofos modernos afirmam que a inteligência de um indivíduo é uma quantidade fixa, uma quantidade que não pode ser aumentada. Devemos reagir e protestar contra esse pessimismo brutal. Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória e nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. Então, o inventor do teste QI falou, cara, o QI não é algo fixo, que você nasce e você morre com aquele QI, você pode se desenvolver. E aí eu pensei que essa minha mentalidade de mindset fixo, ela ia me levar sim a me tornar uma pessoa com menos inteligência do que as outras, porque eu não me esforçava, porque eu achava que eu era muito inteligente, né? E aí ia chegar um dia que realmente ia chegar um dia que eu ia me tornar sim uma pessoa bem abaixo da média. E eu falei, não, cara, eu estava entendendo tudo errado.
Na verdade, eu tenho que me esforçar, eu tenho que aprender, eu tenho que me desenvolver. E aí sim eu vou me tornar mais inteligente, mais capaz para muitas coisas, mais comunicativo, né? Mais até carismático, né? Que é uma coisa que falaram que eu não tenho, né? Eu posso sim desenvolver um carisma, por que não? Né? E tem outra coisa. Né? Eu estou falando aqui sobre a questão tal, do mindset, tudo, mas eu também acredito que se Deus, se o Espírito Santo me capacitar, né? Se eu me esforçar e o Espírito Santo me capacitar, sim, eu posso abençoar muitas pessoas através desse ministério, tá? desse projeto. Um outro texto que eu gostaria de ler aqui é de um educador americano chamado Benjamin Bloom. Ele fala o seguinte: depois de 40 anos de pesquisas intensas sobre aproveitamento escolar nos Estados Unidos e no exterior, minha principal conclusão é a seguinte: o que qualquer pessoa no mundo é capaz de aprender, quase todos também serão capazes, desde que disponham das condições anteriores e atuais adequadas para o aprendizado. Então ele está falando aqui, ó, o que uma pessoa é capaz de aprender, quase todas as outras são capazes. E ele usa o quase porque existe sim uma porcentagem, 2 a 3% de pessoas que têm sim algum transtorno mental, alguma deficiência mental severa que torna eles realmente incapazes, né, de chegar ao nível daquelas pessoas mais desenvolvidas. Mas, tirando isso, qualquer pessoa pode realizar o que outra pessoa já tenha realizado. Ele também cita, né, lá o seu 1% de pessoas que são gênios, né? São pessoas que nascem com uma capacidade absurda. Igual, por exemplo, ela estava citando um bebê de 9 meses que já sabia ler. Né? Isso daí não, aí você não conta, né? Mas o que 99% das pessoas podem fazer, qualquer outra pessoa também pode fazer. Isso, para mim, foi algo que, cara, fez... Ó. Então, quer dizer que eu posso sim fazer um ministério teológico na internet, espiritual, bíblico na internet, e sim me desenvolver e me tornar relevante. Até porque, além da capacidade que eu possa desenvolver, eu tenho o Espírito Santo me capacitando. Né? Eu creio sim que é a vontade de Deus que eu faça algo nesse sentido. Então, por que ele não vai me capacitar? A palavra de Deus diz que Deus não vai negar o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Então, Deus não vai negar, me capacitar para realizar algo para abençoar a vida das pessoas. Aí uma coisa muito importante, eu não pretendo somente analisar as questões científicas, as questões filosóficas, é claro, porque esse meu projeto é um ministério espiritual, é um ministério teológico, um ministério bíblico. Então toda análise que eu fizer baseada em ciência, baseada em filosofia, eu vou sim fazer a validação bíblica. Porque se aquela filosofia, aquela ciência não estiver de acordo com a Bíblia, ela não vale. Porque para mim, a maior fonte de autoridade na minha vida é a Bíblia, e não a ciência, e não a filosofia, ok? Mas nós podemos tirar, sim, muito bom proveito da ciência e da filosofia, desde que essa ciência, essa filosofia esteja, sim, de acordo com a Bíblia, tá? Antes de eu desenvolver a parte bíblica aqui, eu gostaria de falar o que eu pretendo, que tipo de assunto que eu pretendo abordar nesse meu canal, vamos dizer assim, né? Eu pretendo abordar situações e decisões práticas, questões práticas, de acordo com a Bíblia. Então, trazer, por exemplo, essa questão, eu devo ou não desenvolver um projeto, eu devo fazer tal coisa ou não, né? O que a Bíblia diz? O que a ciência diz? Né? O que a filosofia diz? Mas sempre a Bíblia em primeiro lugar. Tá? Eu também pretendo desenvolver aqui ideias de autores seculares. Tá? Então, eu gosto de ler autores seculares, igual eu estou lendo a Carol Dweck aqui, e fazer aquela validação com a Bíblia. Né? Eu também pretendo discutir aqui ideias de autores cristãos, livros cristãos que eu gosto muito também de ler. Né? Sim, eu pretendo falar de assuntos polêmicos, inclusive de política, tá? Eu acho que política é algo muito complicado, gera muita tensão emocional, mas a gente precisa de falar, alguém precisa de falar, porque eu vejo muito cristão perdido na política, que está levando a política de uma maneira que, ao meu ver, tá? E eu acredito que eu estou correto nisso, não agrada a Deus. Tá? E sim, eu vou abordar também
simplesmente a Bíblia, né? Em muitos casos, se eu tiver algum insight bíblico, eu vou sim compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá, eu vou agora falar sobre o aspecto bíblico dos mindsets. Então, eu não sei quem aqui conhece a parábola dos talentos, eu vou falar rapidamente aqui, para quem já conhece não ficar entediado, mas eu vou falar rapidamente sobre a parábola dos talentos que está em Mateus 25. Tá? Um senhor sai, ele vai para uma terra distante e ele deixa os bens dele confiados a 3 servos. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 talentos e um recebe 1 talento. Talento é uma medida de riqueza da época de Cristo. Então, esse senhor sai, né, e deixa esses 3 servos com aquela quantidade de talentos. E quando ele volta, o servo que tinha 5 talentos, ele negociou aqueles talentos e ele tinha então 10 talentos para entregar para esse senhor. O servo que tinha 2 talentos, ele negociou aqueles 2 talentos e tinha 4 talentos para devolver para aquele senhor. Então eles tinham realizado um crescimento naquele patrimônio, né? Agora o servo que tinha 1 talento, ele enterrou aquele talento e entregou aquele talento, né, sem nenhum tipo de incremento. E aí o senhor então fala, ó, ele elogia os dois servos que multiplicaram, né, os bens, e ele recrimina aquele servo que não multiplicou os bens. Ele fala que ele chama ele de servo mau, né? E recrimina aquele servo. Então aqui a gente vê claramente o mindset de crescimento. Porque o que importou aqui? A quantidade de talentos que aqueles servos entregaram para o Senhor? Não, claro que não. A quantidade era indiferente, mas sim a quantidade acrescentada. A quantidade de crescimento que houve no patrimônio. Se aquele servo de 1 talento tivesse multiplicado para 2 talentos, e o servo de 5 talentos não tivesse multiplicado, o servo bom seria aquele de 1 talento, que tinha multiplicado. E aquele senhor iria elogiar o servo que antes tinha 1 talento e agora, nesse momento, tem 2. E o de 5 talentos, que se tivesse enterrado os 5 talentos, então ele seria tido como servo mau. Então, na verdade, o que era importante aqui para aquele senhor não era a quantidade de talentos que foram entregues, mas a quantidade de crescimento que houve naquele patrimônio. E se você pensar na questão da fé, né, mais importante do que o status espiritual que você está, é o quanto você está crescendo. Né? Quer ver? Eu vou citar alguns exemplos aqui. A Bíblia fala de santificação, tá? Eu vou ler alguns textos aqui sobre santificação para vocês verem que santificação é uma doutrina básica do cristianismo. Sem santificação não existe cristianismo, tá? Sem santificação não existe cristianismo. Isso é tão claro quanto 1 mais 1 igual a 2. Tá? Eu vou ler alguns textos aqui para vocês. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Então, sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então, acho que está bem claro o quão importante é a santificação na vida cristã. Hebreus 12, 14. Agora eu vou ler outro texto. Está em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tá? Agora eu vou ler Romanos 6, 22, que diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a santificação fica entre a nossa vida aqui na terra e a vida eterna. Tá? Sem santificação não existe vida eterna. E o que é a santificação? A santificação é quando a gente recebe... A santificação é quando a gente se converte, ou seja, a gente decide aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós passamos a ter uma transformação no nosso dia a dia, nas nossas obras, nas coisas que nós fazemos. Então, antes eu mentia descaradamente, vamos dizer assim, não é um exemplo, tá? Eu mentia descaradamente e hoje eu minto menos, né? Não que, assim, por que eu minto menos? Porque às vezes algumas mentiras eu acabo falando, na hora que eu percebo, Senhor, me perdoa. Então eu estou num processo de crescimento, né? Antes, por exemplo, eu brigava com a minha esposa muito, hoje eu brigo muito menos, né? Então eu estou num processo de santificação, as minhas obras estão mudando e a cada dia eu estou me tornando mais semelhante a Cristo. Então a santificação é um processo de crescimento e sem esse crescimento não existe vida eterna. E
E para Deus, é claro, o que vai fazer diferença se a gente vai ser salvo ou não é a graça, é o fato da gente crer em Cristo. Mas o que acontece quando a gente crê em Cristo? A gente passa, então, a crescer em Cristo. E a gente tem aqui, ó, eu vou dizer para vocês o porquê que o crescimento para Deus é mais importante do que o patamar. Porque vamos falar aqui, por exemplo, dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que tinham um grau de santidade, entre aspas, tá? Muito grande, porque na verdade aquela santidade deles era algo exterior. Mas eles tinham um grau de santidade alto, né? Tinha muitas coisas que eles faziam de bom, coisas de ruim que eles não faziam, né? Porém, eles estavam estacionados. Eles tinham lá um conjunto de regras, né? Fala-se em 600 e poucas regras que eles tinham que seguir aquelas regras à risca. A partir do momento que eles seguiam aquelas regras, eles estavam bem com Deus. Não, estou bem com Deus. Isso na cabeça deles, tá? Agora, se você pega, por exemplo, o ladrão na cruz, que Jesus fala, ó, na verdade, né, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Qual o grau, né, de santidade que ele tinha atingido lá naquela cruz? Qual a quantidade de obras boas que ele estava fazendo? Qual a quantidade de obras ruins que ele tinha deixado de fazer? Ele estava no início da vida cristã dele, né? Ele se converteu naquele momento na cruz ao olhar para Jesus. Então, qual foi a obra que ele fez? A obra que ele fez foi simplesmente reconhecer a Cristo, né? Declarar a Cristo. Então ele estava no iniciozinho da vida cristã dele. E, no entanto, ele foi salvo. E aqueles fariseus que estavam lá falando, né, inclusive outro ladrão da cruz, mas aqueles fariseus que estavam falando, ó, se você é realmente filho de Deus, desce dessa cruz e salva a ti mesmo, né? Eles provavelmente não estarão salvos. Então, qual que era a diferença principal entre o ladrão na cruz e o fariseu? O ladrão na cruz, ele tinha Cristo Jesus como seu Salvador. Ele tinha recebido a graça de Cristo e ele então estava exercendo fé. Mas qual era o resultado dessa fé que ocorreu no ladrão na cruz e não ocorreu no fariseu? O crescimento. O crescimento. O ladrão na cruz estava em franco crescimento espiritual. O fariseu estava estagnado já fazia anos, décadas, sei lá quanto tempo. Então, o crescimento, sim, é muito mais importante na vida cristã do que o patamar em que você está. Se você está num patamar e você está estagnado há anos naquele patamar, é bem provável que você esteja com um problema na sua vida espiritual e é possível que você não esteja salvo, tá? É duro falar isso, mas eu preciso de falar, porque a gente precisa de analisar a nossa vida para a gente, então, não cair no erro, né, de achar que a gente está salvo e, na verdade, está perdido. Isso é muito ruim, né? E um terceiro argumento bíblico que eu gostaria de usar é a questão dos apóstolos, né? Jesus escolheu apóstolos com problemas seríssimos de caráter, né? Problemas seríssimos de caráter. Por exemplo, Mateus tinha problemas sérios de caráter. Ele era um coletor de impostos, ele tinha traído a nação dele, né? Eu não vou nem citar o que é um coletor de imposto aqui, mas, né, em outro vídeo nós podemos falar sobre isso. Tomé era um incrédulo. Enquanto todos os discípulos já tinham acreditado que ele tinha ressuscitado, Tomé falou só se eu encostar nele. Era incrédulo. Natanael era preconceituoso. Ele falou, será que existe algo bom que pode vir, né, de Nazaré? Né? É preconceituoso. Talvez a gente poderia dizer aqui xenofóbico. Né, alguém que, baseado na cidade em que a pessoa nasceu, ele iria dizer se essa pessoa era boa ou não. Né? Pedro nem se fala, cara. Pedro, ó, eu vou ler aqui, ele é explosivo, ele era ansioso, ele era impaciente, ele agia sem pensar. Né? Pedro era aquela pessoa que parece que saía fazendo as coisas depois que ia ver a besteira que tinha feito. Né? Tiago e João, eles queriam poder, eles eram ambiciosos, eles queriam ser os maiores lá, né, no reino de Deus, quer dizer, no reino de Deus não, é no reino que Jesus iria fazer na terra, de acordo com eles. Eles achavam que Jesus iria ser um governante temporal, né, queria dominar o Império Romano, coisas do tipo. E eles queriam ser os principais naquele governo terrestre de Jesus, eles eram ambiciosos. E eles também
eles tinham um certo grau de maldade, porque quando os samaritanos quiseram expulsar Jesus lá de Samaria, eles falaram, então eu vou pedir para Deus derramar fogo na cabeça desse samaritano. Então, assim, isso demonstrava um certo grau de maldade em Tiago e João. João, sim, o apóstolo do amor, né? Agora, Judas Iscariotes, né? Eu já ouvi muito falar disso, né? Dá pra gente chegar a algumas conclusões sobre Judas Iscariotes. Ele era um cara que entendia de finanças, né? Ele era um cara mais culto, vamos dizer assim, porque ele cuidava do dinheiro. E ele se preocupava com os pobres, né? Quando aquela mulher derramou o perfume no pé de Jesus, ele falou, mas esse perfume caríssimo nós poderíamos dar para os pobres, né? Então, e ele era estrategista, né? Era um cara muito estrategista. Ele montou uma estratégia para que Jesus subisse ao poder, né? Ele delatou Jesus porque achou que quando quando os soldados fossem pegar Jesus, Jesus então ia massacrar aqueles soldados e iria então se tornar rei, né, de Israel. Só que, assim, Judas, ele não tinha o coração entregue a Cristo, né? Então, os 11 apóstolos, eles estavam em franco crescimento espiritual. Judas, ele tinha várias capacidades, mas ele estava estacionado naquelas capacidades que ele tinha. Então, acho que já ficou bem claro aqui que a Bíblia, né, na verdade, Deus, o reino de Deus, ele tem um mindset de crescimento. Na verdade, Deus está olhando para o seu desenvolvimento, né? Eu já ouvi muito falar aquela frase que Deus olha para quem você vai ser e não para quem você é. É justamente por isso, porque o mindset do reino de Deus é um mindset de crescimento. Então, o nosso mindset deve ser um mindset de crescimento. Tá? A gente, tanto falando em negócios seculares, se você quer iniciar alguma coisa, que seja uma empresa, que seja algum mestrado, doutorado, se você quer iniciar um projeto nas mídias sociais, igual eu estou fazendo aqui agora, né? Saiba que você sim pode ser muito melhor do que você é, que você pode crescer e se tornar alguém muito bom, sim, por mais que talvez você não tenha as capacidades necessárias para aquele negócio, né? E se você está se sentindo mal espiritualmente, porque você se compara com pessoas muito boas espiritualmente, né? E você vê que você não está no nível daquelas pessoas, não fique desesperado. Busque a Deus. Busque a Deus, clame a Ele, ore, leia a Bíblia, corra atrás, que sim, você vai se desenvolver espiritualmente. E é isso que Deus está olhando, se o seu coração está entregue a Jesus, se você está crescendo em Cristo. Se você está crescendo em Cristo, vá com alegria, vá para Cristo, entregue a sua vida para Ele, se esforce sim para você crescer em Cristo, que sim, você estará andando a sua vida com Cristo. E quando Cristo voltar, Ele vai te levar sim para a Canaã celestial. Tá? Então, mindset de crescimento, sim, é o mindset do reino de Deus. Então, se você achou relevante o conteúdo desse vídeo, então vamos crescer juntos. Eu pretendo soltar aí um vídeo por semana para iniciar, pretendo fazer algumas postagens, né? Não em vídeo, mas em textos, em imagens. E para quê? Para nos edificar, para nos tornar pessoas, cristãos mais eficazes, mais eficientes no reino de Deus, para que a gente consiga produzir mais para a honra e glória de Cristo. Então, que Deus o abençoe muito e até a próxima.